Olá, tudo bem? Vamos apresentar o trabalho sobre a formação econômica do Brasil. E o nosso grupo vai falar sobre esses 6 títulos. O capítulo 1 é Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial. Da expansão comercial à empresa agrícola. A ocupação territorial do Brasil foi influenciada por diversos fundamentos, tais como a exploração de recursos naturais, a busca por terras férteis para a agricultura, as atividades agropecuárias, a mineração e o comércio. A ocupação das terras americanas foi reflexo da expansão territorial na América, na Europa, enquanto a descoberta da América era parte do esforço para contornar obstáculos comerciais, ela rapidamente evoluiu para uma corrida por riquezas, e a Espanha se beneficiou desse ouro, gerando uma forte competição europeia por território. Sem o tesouro, Portugal enfrentou diversos problemas, tornando a colonização do Brasil economicamente viável. Então a solução foi ter que virar para a agricultura. Resumindo, enquanto a Espanha se beneficiou rapidamente de desafios de desenvolver uma abordagem mais sustentável através da agricultura, esse movimento de Portugal no Brasil, de transição de uma economia extrativa para uma agrícola integrada ao comércio europeu, sinalizou uma nova colonização, com implicações duradouras para o desenvolvimento econômico e social das Américas. Fatores de sucesso da empresa agrícola colonial portuguesa no Brasil. A colonização agrícola portuguesa foi bem sucedida devido a uma série de fatores estratégicos e circunstanciais, como uma experiência anterior valiosa na produção de açúcar nas Ilhas Atlânticas. Portugal já possuía o know-how, que esse termo vem do inglês e significa saber fazer, e essa técnica foi essencial para a indústria, porque a colaboração dos flamingos naturais de Flandres, na região da atual da Bélgica, ampliou a capacidade comercial e financeira, permitindo assim que o açúcar brasileiro alcançasse mercados europeus em maior escala. O financiamento proveniente dos Países Baixos desempenhou um papel vital no estabelecimento da expansão dos engenhos de açúcar, assim como na implementação de sistemas escravocrata, que tornou a solução de mão de obra predominante e econômica para a produção. O governo português, percebendo esses ganhos significativos do setor agrícola, forneceu apoio contínuo, garantindo assim a ocupação prolongada e lucrativa no Brasil. E assim foi essa união entre as experiências e alianças comerciais, investimentos estratégicos e políticas governamentais que consolidou o êxito agrícola do território brasileiro. Razões do monopólio português na colonização agrícola. Os resultados financeiros da colonização agrícola do Brasil chamaram a atenção para as possibilidades econômicas da América. Enquanto Portugal investia na agricultura, a Espanha estava focada na extração de metais preciosos. A economia colonial espanhola dependia muito da mão de obra indígena para essa exploração. A política da Espanha, que tinha o objetivo de tornar suas colônias autossuficientes, criou uma inflação crônica na Espanha. O fluxo constante de metais preciosos levou a Espanha a desequilíbrios econômicos, como o aumento nas importações e o declínio nas exportações. A economia espanhola começou a declinar no século XVII, afetando suas colônias. Em 3 séculos, as colônias espanholas raramente se diversificaram além da exploração mineira. Aproximadamente das colônias espanholas da Europa e a disponibilidade de terras férteis poderiam ter permitido à Espanha dominar o mercado de produtos tropicais. A principal razão pela qual a Espanha não aproveitou essa oportunidade foi a decadência de sua própria economia, que ilogicamente foi influenciada pela descoberta precoce de metais preciosos. Concluindo, enquanto Portugal aproveitou a oportunidade para estabelecer um bem-sucedido monopólio agrícola no Brasil, a Espanha, apesar de seus vastos recursos nas Américas, ficou para trás devido à sua crescente dependência de metais preciosos e a consequente O capítulo que eu ia falar é o 4,
desarticulação no sistema da colonização brasileira. Houve mudanças políticas e econômicas. A absorção de Portugal pela Espanha trouxe mudanças significativas para a empresa agrícola no Brasil. A guerra entre a Holanda e a Espanha impactou profundamente a colônia portuguesa na América, assim como o domínio holandês no comércio, que se iniciou no século XVII. Os holandeses controlavam grande parte do comércio marítimo europeu. A distribuição de açúcar, sem a ajuda dos holandeses, tornou-se praticamente difícil e impossível, fazendo da luta pelo controle do açúcar um ponto central da guerra contra a Espanha. A ocupação holandesa no Brasil foi obtida por diversas regiões produtoras de açúcar por mais de 25 anos. Esse período de ocupação foi importante, que permitiu-se que adquirisse conhecimento técnico e organizacional, que mais tarde seria usado para estabelecer a indústria açucareira no Caribe, concorrente com o Brasil. Houve também a decadência no monopólio açucareiro. Com a decadência caribenha, o monopólio açucareiro brasileiro sofreu. Os preços caíram e a renda gerada pela produção de açúcar diminuiu drasticamente, fazendo com que se houvesse a depreciação da moeda portuguesa. Isso também refletiu na queda e na importância do açúcar brasileiro para a economia portuguesa. Podemos concluir que o período aportado no texto revela as complexidades e as interações do comércio global durante a colonização do Brasil. A influência política europeia, especialmente a união de Portugal e Espanha e a subsequente guerra com a Holanda, teve ramificações profundas no Brasil. O antigo sistema de cooperação entre Portugal e Holanda no comércio açucareiro foi desmantelado, levando a uma mudança na dinâmica do comércio e na economia do Brasil colonial. As sequências desses eventos ressoaram na história econômica do Brasil e fornecem uma visão sobre os desafios enfrentados por uma colônia e um cenário global constante e em constante mudança. Pronto. No capítulo 5, vamos falar sobre colônias de povoamento no hemisfério norte. No século XVII, houve uma transformação dinâmica nas colônias da América. Enquanto o Brasil enfrentava uma crescente concorrência no mercado de produtos tropicais, potências como Inglaterra e França buscavam estabelecer sua presença nas Américas, focando no modelo de pequenas propriedades e recrutando mão de obra europeia sob servidão temporária. Essas potências procuravam produtos rentáveis para exportação. A necessidade de mão de obra e a busca incessante por lucro levavam a práticas extremas, como o rapto de indivíduos para servir nas colônias. O cenário colonial estava profundamente entrelaçado com as dinâmicas políticas e econômicas da Europa, moldando a trajetória, assim, do Novo Mundo. Oi, eu vou falar sobre o título 6, que fala sobre as consequências da penetração do açúcar nas Antilhas. Então, com isso concluímos que a introdução e expansão da produção de açúcar nas Antilhas no século XVII desencadeou uma série de transformações socioeconômicas significativas no Caribe e em outras colônias americanas. Enquanto as Antilhas gritavam em direção a grandes plantações impulsionadas pela mão de obra escrava, as colônias setentrionais diversificaram suas economias e estreitaram laços comerciais com as Antilhas. Essa dinâmica revelou disparates e interesses e propriedades entre colônias e a metrópole, semeando as sementes para futuros conflitos e evoluções independentes. A penetração do açúcar, assim, teve repercussões não apenas na economia, mas também na trama política social das regiões envolvidas. Bom, pessoal, esse é o nosso trabalho e muito obrigado.